Fala turma, tudo certo? Vou estar aqui fazendo uma revisão teórica de fotossíntese, tá? Que tá nas minhas matérias do dia aí. Como dá pra ver, deixa eu abrir aqui pra mostrar. Eu tenho um pouquinho de matéria acumulada aqui, né? Hoje é dia 1º, então vamos lá que eu tenho que montar tudo hoje. Como o ATP é produzido na fase clara ou fotofosforilação? Basicamente na fotossíntese, eu acho que eu falei, né? Mas enfim, basicamente na fotossíntese a gente tem dois meios principais na verdade são duas etapas principais. A gente tem a fase clara, que também é chamada de fase fotoquímica, fase clara ou fase fotoquímica, e tem a fase escura, que também é chamada de ciclo de Krebs, né? Ou fase química. É isso aí. Na fase clara, que é a fase fotoquímica, a gente tem um processo onde a gente vai ter uma molécula de água. Essa molécula de água ela vai ser hidrolisada por meio do fotossistema 2, né? O fotossistema 2 ele vai ficar mais energizado porque ele vai perder um elétron, porque ele vai ser excitado, né? O fotossistema 2 ele tem clorofilas, as clorofilas elas vão ser excitadas pelo sol, pela luz solar no caso. Ao serem excitadas, elas vão ter os elétrons, né, da camada de valência vão saltar para fora basicamente e vão ser roubados pelo fotossistema 1, né? Então a gente tem o fotossistema 2, depois tem o fotossistema 1. O fotossistema 2, ele vai perder elétrons, então ele vai ser o quê? Oxidado pelo fotossistema 1. Quando ele fica oxidado, ele fica muito louco, basicamente, ele fica maluco, sedento por elétrons. E de onde que ele vai tirar esses elétrons? Da água. Então ele vai dar um jeito, né? Ele vai ficar louco ali procurando, vai chegar uma molécula de água ali, a água vai ser hidrolisada, e quando a água for hidrolisada, ela vai liberar então o oxigênio, né? E o hidrogênio. Quando ela libera o hidrogênio, ela libera junto com o hidrogênio o elétron, né? Basicamente. Aí o hidrogênio vira um próton, que a gente chama de H+. Quando o hidrogênio vira um próton, a gente usa esse próton para poder gerar ATP. E como que isso funciona? A gente tem um processo que se chama fotofosforilação. É muito parecido com o processo que ocorre na respiração celular. Na respiração celular a gente tem a mesma coisa, só que a gente consegue esse H+, no caso, não é pelo... Caramba, agora que eu fui perceber. Na fase escura eu falei ciclo de Krebs, é ciclo de Calvin, eu confundi. Na respiração celular a gente consegue pelo ciclo de Krebs, tá? Acabei confundindo aí. Basicamente, então, a gente vai ter esse H+, que é esse próton, e esse próton ele vai ficar dentro do tilacoide ali, que é basicamente a membrana, não pode se chamar de organela, mas a estrutura dentro do cloroplasto na qual acontece justamente a fotossíntese. E aí esse H+, esse próton, ele vai ficar ali dentro do tilacoide, e a gente vai ter na membrana, a gente vai ter uma membrana, uma enzima, que é a mesma enzima que é usada na respiração celular, que é a ATP sintase. E aí esse H+, ele vai passar ali por dentro, no caso de dentro para fora, ele vai sair do tilacoide, ele vai ir pro estroma, que é o líquido do cloroplasto, e quando ele sai justamente, ele vai então gerar ATP, né? Pelo mesmo mecanismo que ocorre na respiração celular. Então, é justamente pelo gradiente de prótons de H+, só que esse gradiente ele é interno para fora, né? De dentro para fora do tilacoide ali, basicamente. Quais são os produtos da quebra da água na fotossíntese? A gente vai liberar o H+, a gente vai liberar o oxigênio e vai liberar os elétrons que vão ser consumidos pelo fotossistema, né? É isso aí. Isso aqui no caso tá na proporção, né? Porque H2O a gente tem 2H+, e a gente tem um oxigênio. Um oxigênio é meia molécula de O2, né? Basicamente isso. A fotossíntese, metabolicamente, ela é classificada como um processo anabólico, né? E endergônico. O que significa anabólico? É um processo, basicamente, que ele vai construir alguma coisa. O que significa construir alguma coisa? É um processo que você vai construir. Você vai pegar uma coisa que era inorgânica, no caso que era o CO2, né? Você vai pegar o CO2 não, você vai pegar a água, que é inorgânica, você vai pegar a luz solar, vai pegar o CO2 também, tá certo? E você vai transformar em algo orgânico, que é o quê? Que é a glicose, C6H12O6. Então é esse processo que a fotossíntese faz, um processo anabólico. E por que endergônico? Porque ele absorve energia. A gente tem que lembrar que para uma molécula ela ser quebrada, ela precisa de energia para isso, né? Então ela, no caso, ela liberaria energia.
Só que a fotossíntese é um processo endergônico, porque se a gente for olhar na estrutura total da fotossíntese, no início a gente tinha menos energia do que a gente tem depois. E por quê? Porque essa energia é absorvida da luz solar, tá? Então, o que acontece quando a luz bate no fotossistema 2? Como eu fiz aquela revisão total no início, fica muito fácil, né? No fotossistema 2 que a gente tem justamente as clorofilas P680, ou seja, elas atingem, elas recebem, né, a comprimento de luz de 680 nanômetros. No fotossistema 1, se eu não me engano, é P690 ou P700. Não estou lembrado agora, é um dos dois. Porém, no fotossistema 2, ela vai receber a luz ela vai excitar, vai perder o elétron e vai ficar extremamente, vai ficar com caráter extremamente redutor. Ou seja, vai ficar com a vontade muito grande de fazer redução, né? Fazer redução, não. Caráter extremamente oxidante, é isso aí. Porque ela vai sofrer redução e vai realizar a oxidação. Vai ficar com caráter extremamente oxidante. E aí ela vai oxidar a água. Basicamente é isso. Qual a estrutura do cloroplasto onde ocorre a fase clara? É o que eu falei, ocorre no tilacoide, né? E aí a fase escura ela vai ocorrer no estroma. A fotólise da água, já expliquei, ela ocorre ali no fotossistema 2, que é quando ele fica excitado, ele perde o elétron, e esse elétron ele é repulso pela água. Como eu falei, a estrutura que ocorre a fase escura no cloroplasto é no estroma, que é o líquido que tem ali entre os tilacoides. Então, o G3P produzido, ele vai juntar dois G3P e vai formar uma glicose, né? Porque o ciclo de Calvin, ele é basicamente você vai ter... vou explicar. Você tem a fase clara, né? Da fase clara você sai o quê? Você vai sair com NADH, que vai ser produzido ali proveniente desse H+, né? A NAD, tem inclusive NADH não, NADPH, isso aí. Tem inclusive uma enzima na membrana do tilacoide, que é a NADPH redutase, que ela vai reduzir, ou seja, vai dar elétrons para o NADH, né? O NADPH, NADP+, é NADP+ redutase, isso aí. Eu dou esses lapsos assim porque eu vou puxando a matéria, não olho nada antes. NADP+ redutase. A NADP+ redutase ela vai reduzir o NADP+. O NADP+, então, ele vai se transformar de NADP+ para NADPH, né? E a partir desse momento a gente vai ter NADPH saindo dali. Além do NADPH, a gente vai ter ATP, que vai ser gerado pela bomba ali, né? Pela ATP sintase. A gente vai ter NADPH e ATP, basicamente. Resumindo, vai ser isso, porque a água vai ser quebrada, o CO2 não vai entrar agora. O CO2 ele não passa pela fase clara, né? Ele vai ser usado na próxima fase, mas ele não vem da fase clara. Na fase escura, que é o ciclo de Calvin, a gente tem uma enzima chamada rubisco. Essa enzima rubisco, ela vai ser uma enzima na qual ela vai fazer a fixação do CO2, né? Então ela vai ficar ali no estroma, ela vai fixar o CO2, ou seja, ela vai pegar o CO2 para ela, vai grudar o CO2 na estrutura dela e aí vai rodar o ciclo. Sobre o ciclo não é importante saber, tá? Mas basicamente vai rodar o ciclo ali e você vai enriquecendo esse CO2. Você vai reduzindo, adicionando elétrons, adicionando hidrogênio, adicionando oxigênio, até ele virar a glicose, que é... A glicose não, vai virar o G3P. Esse G3P é uma meia glicose. E aí depois a gente vai juntar 2 G3P e vai formar a glicose. A glicose, que é C6H12O6, ela é formada então por 2 G3P. Cada rodada que o ciclo quase que eu falei ciclo de Krebs de novo. Que o ciclo de Calvin dá é um G3P que é formado, ou seja, para formar uma glicose, são 2 rodadas que você tem que dar no ciclo, tá? O que é necessário para converter o carbono fixado em G3P? 2. Ah, tá certo. Então, o que eu preciso para converter o CO2 em G3P? Eu vou precisar de ATP, né? Porque é um processo que ele é, obviamente, contra a lei natural, porque a lei natural das coisas é o quê? O universo ele tende ao estado de quê? De maior entropia, né? Então maior desordem. E ao mesmo tempo isso também tende para você ir para um nível menos energético, né? Então as coisas elas tendem a se estabilizar. E o CO2 ele é mais estável do que a glicose, porque a glicose é um amaranhado de coisa ali que está muito pesado. É claro que as coisas, se você deixar, a glicose vai virar CO2, porque é uma parte mais estável, né? Menos reativa, é apolar, tem tudo isso, né? Então, por ser um processo que ele vai contra esse gradiente, ele é um processo ativo, tá?
O que eu preciso para converter? Então eu preciso de ATP, eu preciso do carbono, mas ele já vai estar fixado, e preciso do NADPH, né, para poder fornecer, porque o NADPH ele tem justamente o poder redutor. Agora sim é poder redutor, agora sim. É energia do ATP, elétrons, NADPH, isso aí. O que são os fotossistemas? Os fotossistemas, eles são, como se fossem os citocromos na respiração celular. Eles são basicamente complexos proteicos ali que existem que desempenham um determinado papel ali dentro do tilacoide. E eles têm clorofila, o mais importante, esqueci de falar, né? Eles pegam a luz pela clorofila. Eles recebem a clorofila, e aí quando eles recebem essa clorofila, eles, justamente pela clorofila, ela tem um caráter que ela fica muito energética quando ela recebe luz, ela que é utilizada. Inclusive, uma coisa importante, se você colocar luz verde em cima da planta, você acha que a planta vai crescer mais fácil? Muita gente deve ter falado sim, porque a planta é verde, a pessoa assimila, mas não, na verdade é o contrário. A planta ela é verde por quê? Porque ela reflete o verde. Ela absorve tudo e reflete o verde. Então, se você colocar verde, uma luz só verde em cima da planta, a planta não vai crescer, a planta vai ficar do jeito que tá, porque ela vai refletir tudo. Basicamente é isso. Qual a função da enzima NADP redutase? O que eu tinha falado. Ela vai basicamente reduzir o NADP+. Né? O NADP+, ele está ali oxidado e ele vai ser reduzido, ele vai ganhar elétrons. Como? Virando o NADPH. Quais são os produtos finais da fase clara usados na fase escura? Na fase clara é o que eu tinha falado, é o ATP e o NADPH, né? A diferença entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1 é o tipo de clorofila. Agora pegou. É P680 no fotossistema 2 e no fotossistema 1 eu acho que é P690 ou é P700, é um dos dois. P690, vai. Não, é 700, bosta. É o P700. A Rubis, como eu falei, ela vai fixar o CO2, né? A fase escura é chamada de ciclo de Calvin porque é um ciclo que vai ficar rodando ali. O cara que descobriu, ele colocou o nome de ciclo de Calvin. Não tem segredo. A principal enzima do ciclo de Calvin é a rubisco. As duas fases é a fase clara, que também pode ser chamada de fase fotoquímica, e a fase escura, que também pode ser chamada de fase química. Né? É isso, basicamente. Ou o ciclo de Calvin também é a fase escura. Então a revisão teórica foi aqui. Eu vou puxar umas questões daqui a pouco, fechou? Valeu!